Enquanto isso, agora, a gente vai ter um vídeo que nós iremos começar uma nova série de mensagens agora em março. Eu queria que você pudesse assistir esse vídeo aí e rapidamente iremos para a palavra do Senhor. Ande, corra, viva, sem se esgotar. Em alguns momentos, vá depressa, em outros, vá devagar. Vá aos poucos, respire, descanse, recomece, mas não desista. Existem etapas que você não vê o que está acontecendo, mas são os sonhos, a ânsia de concretizar projetos, alcançar os objetivos, de receber o que se espera, que nos fazem enfrentar as dificuldades que se apresentam. Cada dia você está mais próximo de alcançar. A cada nova manhã, algo está acontecendo, ainda que você não veja. Por isso, não se desespere, porque para aqueles que não desistem, a recompensa sempre chega. O que você espera? Em quem você está esperando? Se você espera em alguém, ela logo se mostrará limitada. Se você espera em você mesmo, logo verás que és insuficiente. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por isso não desista, porque uma hora a rede se enche de peixe, a porta se abre, a cura acontece. Um dia o impossível cede para aquele que tem todo o poder. Uma nova oportunidade se apresenta, alguém assina o papel, o dia de cantar chega, a estação muda de novo. Para aqueles que não desistem e sabem em quem espera, sempre chega o dia de contar o testemunho gerado. Encerre os seus planos de desistência, desista de desistir. O Senhor, que dá força ao cansado e enche de vigor aquele que está exausto, Ele mesmo te toma pela mão e te dá o pão, que te fará continuar a andar. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso para conquistar, porque a essência dos que alcançam as promessas, o segredo dos vitoriosos, é nunca desistir de caminhar. Aleluia, glória a Deus. A série de março, não desista. Então que você possa participar dos nossos domingos, para que nós possamos receber do Senhor palavras que vão nos levar para cada vez mais próximo deles. Se você reconheceu a voz de quem estava narrando ali o vídeo? Vocês viram que bem? Vamos aplaudir a vida da nossa pastora aí. Glória a Deus. Que além de pregar maravilhosamente bem, servir com amor aqui, ainda faz vídeos assim com uma... Que benção, né? Ali parecia aquelas produções de Hollywood, né? Que benção, mas que alegria. Mas a Flávia passou a madrugada toda fazendo esse vídeo aí e veio no culto da manhã, então benção demais. E às vezes você está aqui e você fala assim, ai pastor, eu não sei, eu não tenho dom para servir, não sei o que eu posso fazer, porque eu não falo bem, porque eu não sei me expressar, eu não gosto de pessoas. Tem gente que não gosta de pessoas, eu não gosto de pessoas, mas tem tantas coisas que você pode servir e fazer com amor. Você vê a pastora de vocês, às vezes está pregando aqui bonitinho, vocês acham legal, mas também fica na madrugada aí fazendo vídeos. Então, glória a Deus, meu amor, obrigado aí, ficou lindo. Que nós possamos viver e receber do Senhor sobre a série desse mês de março, não desista. E hoje, o tema da mensagem é: faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Essa é uma afirmação. É uma afirmação de Deus para nós. Não veio da minha cabeça. Está em Apocalipse 21, onde Jesus fala assim, eu faço novas todas as coisas. Uma promessa de Jesus na sua vida. É uma promessa de restauração completa. Completa. E o fazer de Deus, Ele fazer o novo, não depende de mim, de você. É independente de qualquer ação humana, de qualquer aliança humana que nós possamos fazer. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus, ela prevalece.
E o que Ele deseja é que você possa viver coisas novas todos os dias em sua vida. O manifestar da glória de Deus e a renovação do Espírito Santo a cada manhã. A renovação do Espírito Santo a cada manhã. Porque o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é justo. E Ele realiza as obras através do Espírito Santo de Deus. E Ele não para de se renovar. Ele não precisa de algo para que possa acontecer. A palavra do Senhor diz que Ele faz surgir o que não existia, da onde jamais imaginávamos. A palavra do Senhor diz que Ele, através do seu falar, disse: haja luz, e houve luz. E houve a criação do universo, a criação dos planetas, a criação da terra, a criação dos animais terrestres, dos animais marinhos, a criação do homem, onde todas as coisas se fizeram novas através do nosso Deus. Mas em mim e em você, no nosso coração, o restaurar, a renovação vem através do derramar do Espírito Santo de Deus. Por isso eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em Isaías. Isaías capítulo 32, versículo 15 e 16. Isaías capítulo 32, versículo 15 e 16. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, vou falar para vocês um pouquinho sobre o contexto ali de Isaías 32. Estava acontecendo ali que mais uma vez o povo, em desobediência ao Senhor, a dificuldade de se colocar diante do seu Deus, a dificuldade de ser obediente aos seus mandamentos. E Deus estava dando instruções através da vida do profeta Isaías, e traz ali para o povo muitas situações específicas, e chega ao ponto que ele começa a falar sobre as mulheres. Ele fala de uma postura, de uma forma de agir, de uma forma de ser, para que agrade ao Senhor e também à sua casa. E esses versículos estão nesse contexto, onde Deus fala com o povo, fala com cada um, fala com os homens, fala com as mulheres. Mas Ele diz assim, ó: isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nessa noite. Tens liberdade, fale conosco através da Tua palavra, mas também que o Senhor transborde em nós, Espírito Santo. Nos mova conforme o Teu querer, e nos faça, Senhor Deus, conforme o Teu molde, a Tua vontade, Pai. Que nessa noite possamos receber do alto, Pai, o Teu amor, a Tua graça, mas principalmente do Teu Espírito, Pai. Não se afaste de nós, habite em nós, Pai, e que possamos sair daqui tocados pela Tua palavra, transformados pelo Teu poder. Que o Senhor possa curar, libertar, salvar e trazer vida essa noite, é o que nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Faço novas todas as coisas. A renovação, a restauração de cada coração só acontece quando há o derramado Espírito Santo. Quando há o derramado Espírito que vem lá do alto. Aqui a mensagem que estamos lendo, de tudo aquilo que eu falei para vocês, de tudo que o povo estava fazendo que desagradava ao Senhor, houve uma afirmação do profeta dizendo assim, ó: tudo isso só vai acabar quando o Espírito se derramar sobre vocês. Quando o Espírito lá do alto vier sobre a sua vida, quando o Espírito de Deus vier sobre cada coração, e aí eles forem assim como o Senhor, e aí haverá mudança aqui na terra, e aí haverá um novo tempo aqui na terra, e aí Deus continuará fazendo coisas novas aqui na terra, não mais daquilo que nós podemos aproveitar, mas as coisas novas em nós, em nós, em nós. Esse texto é muito interessante porque ele nos traz um comparativo com algo que é muito importante para nós, que é a chuva. Se você ler todo esse capítulo, ele vai falar, e até aqui ele traz, que ele fala que quando há o derramado do Espírito Santo, é como o deserto que se torna em um pomar.
aquele lugar seco, aquele lugar árido, aquele lugar sem vida, quando há o derramamento da chuva, se torna em um pomar, ou seja, um lugar com árvores frutíferas, um lugar que começa a ter vida, e aonde há árvores frutíferas começa a ter mais e mais vidas, animais começam a vir ali para desfrutar daquele lugar, pessoas começam a estar ali para desfrutar daqueles frutos, e há vida naquele lugar. Então onde não havia nada, agora devido ao derramamento do Espírito Santo, o derramamento do Espírito que veio lá do alto, começa a haver vida, e esse comparativo com a chuva. E aí fala que o quê? A retidão e a justiça morará nesse lugar. Assim é comigo, com você, que no seu coração, quando o Espírito Santo é aquele que prevalece, é aquele que transborda, não há mais uma terra que é seca, não há mais um coração seco, amargurado, mas agora uma terra fértil, agora um coração cheio da alegria que provém do Espírito Santo, agora um coração que transborda a vida, não mais alguém que proclama a morte, não mais alguém que é angustiado, depressivo, mas alguém que foi transformado, porque o seu coração, o seu íntimo, assim como aquele deserto, assim como aquela terra que era seca, agora recebeu do alto o Espírito Santo e tem fertilidade ali, e tem vida, e aonde há vida, há o consumo da vida. Então aquilo que você entrega hoje é vida para as pessoas, daquilo que o Senhor tem tocado e transformado em você. E nós sabemos que a diferença que é em nós é o transbordar do Espírito Santo. É porque a gente tem tanta sede do Espírito Santo, é tanta chuva do Espírito Santo em nosso coração que transborda, e alcança aqueles que estão conosco, Então, como uma chuva que simboliza a vida, a renovação e a provisão divina que desce do céu para a terra, o Espírito Santo no nosso coração. Porque é uma promessa de Deus, de fazer novas todas as coisas, mas também te selar com a marca da promessa que é o Espírito Santo, para que você possa crer que Jesus é o Filho de Deus, para que você possa crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. É o Espírito Santo, que é a vida, porque se há chuva, é a vida do deserto, é a vida da terra seca. A chuva transforma aquele lugar em uma terra fértil. O Espírito Santo é a que traz vida e fertilidade ao seu coração. E assim como a chuva é essencial para que aquele terreno tenha uma mudança completa e seja feito novo, o Espírito Santo é essencial para que você possa ser feito novo, como um vaso nas mãos do oleiro. O vaso nas mãos do oleiro não é restaurado por partes, não é colado, não é encaixado, não, ele é refeito novo. Deus pega você, da maneira como você é, da maneira como você estava, e Ele insere o Espírito Santo, e Ele faz com que a chuva, os rios de águas vivas que provém do seu trono transborde você, e te faz novo. Você é um vaso novo nas mãos do oleiro. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos alegrarmos de sermos como vaso de barro. Sabe por quê? Porque a gente sabe que a gente pode ser moldado, a gente sabe que a gente pode ser quebrado e feito novo, porque o poder que se aperfeiçoa em nós não é o nosso, mas é o do Espírito Santo. As coisas que se fazem novas em nós não é aquilo que somos, mas é o Espírito Santo que transborda em nós, e como essas chuvas que renovam e que faz com que uma terra seca seja fértil, o Espírito Santo faz com que eu e você sejamos homens e mulheres que transbordam vida, e vida em eternidade. Então, eu estou aqui para dizer para você, não desista, não pare. Não são as circunstâncias da vida que te movem, não são as coisas que não deram certo na sua vida que te movem, mas é o derramar e o transbordar, o Espírito que vem do alto, que te move, que te faz crer e que te faz entender que você não é mais uma criatura, agora você é filho, você é filha de Deus. Então você precisa se mover, você precisa avançar, você precisa entender que você é terra fértil, que o Espírito Santo que habita em você quer te transformar dia a dia, te fazer cada vez imagem e semelhança de Deus. Então nós não podemos desistir, porque Deus é fiel para fazer coisas novas todos os dias em nós, em nós. Porque muitas vezes eu e você
Nós oramos para que as pessoas mudem, nós oramos para que as realidades das nossas vidas mudem, isso não é errado. Deus pede mesmo assim, ore, clame, mas na realidade o que Deus quer mudar é você. Deus quer mudar você. Ele quer mudar você, porque você é transformado, você sendo alguém totalmente guiado e direcionado pelo Espírito Santo, é alguém que transforma realidades, é alguém que transforma ambientes, é alguém que transforma vidas pelo Espírito Santo que habita em você. Você passa a ser alguém que agora crê naquele que faz novas todas as coisas, e você também realiza através do poder e da autoridade que tem no nome de Jesus e no Espírito Santo que habita em você. Então Deus quer você transformado, você crendo que Ele é tudo aquilo que nós temos e aquilo que nós precisamos. É isso que Ele deseja de mim e de você. Então nós precisamos da chuva, para que a terra seja fértil, nós precisamos da chuva, todo o tempo. Para que esse solo possa ser possível ser germinado. A chuva é tão importante que imagina uma terra seca, um trabalhador ir lá arar essa terra. Vamos botar lá o Tiagão para arar essa terra na terra seca, né? Perdeu mais de 20 quilos agora, já vai conseguir, né, Tiagão? Vai ficar lá, ó. Imagina. Não vai, gente, não vai. É difícil, mas a chuva transforma a realidade daquele terreno. A chuva faz com que aquele lugar comece a se tornar fértil, comece a se tornar um lugar possível de você semear, Lembra o que Jesus falou sobre a parábola do semeador? A semente é jogada, gente, mas como está o terreno fértil? Como está o seu coração? Porque a palavra tem sido semeada no seu coração, mas ela só vai germinar quando for terra fértil. Então o que Deus quer transformar é você, é o seu coração. Então dê espaço para o Espírito Santo, dê liberdade para que Ele venha fluir através da sua vida e da sua história. Faça isso. E aí essa terra que é fértil, essa terra que foi ali arada, que foi semeada, ela vai germinar. Ou seja, vai produzir colheitas, vai produzir frutos, vai trazer sustento. Olha que interessante. O que traz frutos na sua vida é o Espírito Santo. O que traz colheitas na sua vida é o Espírito Santo. O que te sustenta é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que te faz ser cada vez mais firmado em Cristo, porque o Espírito Santo é o fluido divino, é essa água, é esse manancial de águas vivas que provém do trono do Senhor, que é essencial para o nosso crescimento e vitalidade espiritual. Está na hora de crescer, então para você não parar, para você não desistir, você precisa avançar e crescer através do Espírito Santo e entender que ele é essencial para que você viva. O apóstolo Paulo um dia chegou e falou assim, não dá mais. Eu olho para eles e eu falo assim, até quando eu vou ter que dar leite para esses meninos? Até quando? Eu quero dar comida sólida, mas não vai adiantar. Não vai. Então você precisa entender que Deus quer a transformação da sua mente, o renovar do seu coração, que você seja essa terra fértil, guiada pelo Espírito Santo, para que você produza, para que você cresça espiritualmente, para que você amadureça, porque sem o Espírito Santo de Deus, o nosso coração se torna terra seca e estéril. Presta atenção nisso aqui. Sem o Espírito Santo de Deus, o seu coração se torna terra seca e estéril. Para pensar, essa terra que era seca, veio a chuva e começou a transbordá-la, mas ficou 3 anos sem chover. O que aconteceu com essa terra? Se tornou seca e estéril de novo, não produz vida, não produz colheita, não sustenta ninguém. Não é diferente com você, não é diferente comigo. Se você não for todos os dias transbordado por essa chuva, por esse fluido que é o Espírito Santo, uma hora o seu coração vai se tornar tão seco como uma terra infrutífera, uma terra que não germina, uma terra que é impossível semear. Você precisa do Espírito Santo a cada dia.
que é o primeiro ponto que eu falo com vocês. O Espírito Santo transforma o deserto em campo fértil. Guarda essa palavra no seu coração. Não é sobre o seu potencial, não é sobre os seus dons, não é sobre o seu talento, não é sobre as suas performances, seja na igreja, seja no seu ambiente familiar e profissional. Não, é sobre o Espírito Santo que transforma a terra seca em campo fértil. Quando você tiver essa convicção no seu coração, você não vai se mover para lugar nenhum sem o transbordar do Espírito Santo no seu coração, nas suas ações, nas suas atitudes. Não vai. Você vai começar a ver os frutos daquilo que Deus tem feito na sua vida e na sua história, e você vai se alegrar. E o que é maravilhoso é que, assim como Deus nos traz aqui nesse relato que Isaías ministrou aqui, é que Deus estabelece um limite para a desolação, um limite para que aquilo que está infértil seja fértil. Deus faz. Então, no ambiente externo, nas terras, é a chuva. Há um tempo de seca, mas há um tempo de chuva, onde aquela terra será fértil. Eu não sei o momento que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas se é um momento difícil, se é um momento de terra seca, Deus estabelece um limite, e o limite é quando o Espírito Santo, é quando o Espírito lá do alto transbordar no seu coração, porque a palavra diz que ali se cessa, porque é até ali, quando o Espírito vier do alto, que vai acabar tudo, vai acabar. Se você for alguém guiado e transformado pelo Espírito Santo, você vai ser campo fértil, até que Deus te chama nessa noite e fala assim: é até que, é hoje, que o Espírito se derrame do alto e te transborde. O deserto não é eterno. O que é eterno é manifestar da graça de Deus, do Espírito Santo na sua vida. O que é eterno é nós estarmos na Nova Jerusalém e contemplando face a face o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Então, se há derramamento do Espírito, há esperança, a vida. O seu auxílio vem do alto. A palavra diz: até que o Espírito venha do alto. Então o seu auxílio vem do alto. A nossa fonte é os rios de águas vivas do Senhor. É a nossa fonte. Em tudo nós vemos a graça de Deus. Em tudo nós vemos Deus fazendo novo. Eu falei para vocês sobre a criação. Deus esteve ali. A criação do homem, Deus criou tudo, depois Ele criou o homem, Ele falou assim, ó, o homem está ali. E o homem estava tão cheio de Deus, intimidade, a palavra do Senhor diz que ele caminhava ali com Deus, que ele estava com Deus, estava íntimo do Senhor, transbordando. Não foi o homem que parou e falou assim: está ruim aqui, está difícil para mim, estou precisando de alguém para me ajudar. Não foi. Aquilo que é de melhor em nós e para nós, o Senhor faz novo. Então Ele olhou e falou assim: não é bom que o homem vive só. E Ele fez a mulher para o homem, para auxiliar. Deus, Ele olha para aquilo que nós temos de realidade hoje. Ele sabe o que é importante para que eu e você possamos prosseguir. Ele sabe. Deus, Ele não se arrepende de nada. Às vezes você pode ler lá em Gênesis e na história de Noé e falar assim: mas a palavra diz que Deus se arrependeu da humanidade e Ele quis destruir tudo. Não, a palavra não era se arrepender. Deus se entristeceu com tudo aquilo que os homens estavam fazendo. E Deus não falou assim: tá bom, vamos acabar com todos esses bonequinhos aí, já que eu fiz um, depois eu faço outros. Não. Ele fez novo através da vida de um homem justo, de Noé. E não foi do dia para a noite que as coisas aconteceram, que Noé e sua casa e sua família construíram a arca e fizeram ali uma nova estrutura, um templo novo. Não, foram anos e anos, muitos anos. E Deus continuou dando oportunidades para que aqueles homens ímpios, aquelas mulheres ímpias daquela cidade pudessem viver o novo. Noé pregava, Noé falava, mas eles não acreditavam. Até que veio a chuva de novo.
Porque é difícil, gente, é difícil você acreditar que a chuva vem, você acreditar que Deus faz nova todas as coisas, que Deus renova quando você é a terra seca, quando você é alguém que não vê chuva. Aquele povo não via chuva, então como eles iam acreditar que a chuva iria vir? Algo que jamais tinha acontecido, eles não acreditavam. E talvez você está aqui e você fala assim: pastor, não vai mudar a minha vida, não vai mudar a minha história, tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu passo hoje, não vai mudar. E Deus te chama para te dizer essa noite que a chuva vindo na sua vida, que seja um dilúvio que transforme tudo e que mude toda a realidade, mas há um nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus, e que te deixou uma promessa, que é o Espírito Santo, que te transborda e que te renova e que te trará uma nova realidade. Te trará. Você precisa crer. Houve um dia que um homem estava no caminho para que ele pudesse fazer algo terrível, terrível. Paulo estava incumbido de uma missão. Na verdade era Saulo ainda, não era nem Paulo, ele estava incumbido de uma missão: matar os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus, que havia sido morto. Ele tinha essa missão. Já havia feito tantas coisas ali, ruins, mortes, perseguições. Ele era esse homem conhecido por isso. Até que um dia no caminho, o Espírito que vem do alto encontrou Paulo. O Espírito Santo de Deus veio de encontro a ele. E a transformação veio. E Deus falou para ele: farei novas todas as coisas. A partir de agora, você que perseguia será perseguido. A partir de agora, você que não cria será alguém que propagará o Evangelho. Paulo foi transformado. Você acha que foi fácil o processo de Paulo? Primeiro já ficou cego já. Imagina o desespero. Até que ele fosse ali curado e restaurado através da vida do profeta. Depois, ele sofreu com aqueles que não acreditavam nele. Os estudiosos dizem que Paulo ficou aproximadamente 10 anos para que ele pudesse fazer a sua primeira viagem missionária. Os primeiros 3 anos ele foi para a Arábia só para poder entender o que estava acontecendo. Ele foi ter intimidade com Deus, mas quando ele voltou novamente diante dos discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, ele olhou para eles e falou assim: ó, eu sou alguém que, se vocês caminharem comigo, vocês verão Cristo. Ele conheceu tanto aquilo que era Jesus, falou assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele falou isso para os discípulos de Jesus, ele falou isso para os apóstolos, falou para qualquer um: não, se vocês aí me imitarem, vocês estarão imitando a Cristo. Deus fez nova todas as coisas na vida de Saulo, a ponto dele ter uma vida completamente diferente. Aquele que perseguia, aquele que matava foi morto. Imagina só. Imagina só. Mas é esse Espírito que transforma o deserto em campo fértil. É quando você é transformado e é instrumento de Deus para transformar lugares, pessoas, realidades. Erga suas mãos essa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você receba do Senhor, porque é Deus quem diz que Ele faz novas todas as coisas, que Ele derrame sobre o seu coração uma chuva tão extraordinária, assim como vem do amor e da graça dEle, que Ele derrame sobre você e transborde o Espírito Santo. E onde há terra seca, Pai, onde há corações secos, amargurados, entristecidos, que haja terra fértil, corações renovados, transformados. Faça nova, Senhor, todas as coisas, Pai, em cada lar, Pai, não mais casas, mas agora lares aonde o Senhor reine, Pai. Faça novas todas as coisas nas famílias, Pai, nas famílias aqui, Pai, famílias que possam contemplar o Teu amor, da Tua graça. Liberte, cure, restaure, Pai, faça novas todas as coisas, Senhor, nos trabalhos dos Teus filhos, Pai, nos ambientes profissionais, Pai, nos ambientes nos quais eles conseguem, Pai, receber de Ti os recursos financeiros, Pai. Faça novas todas as coisas nas finanças dos Teus filhos, Pai, que eles venham ter um coração, Pai, parecido contigo.
Faça nova, Senhor, todas as coisas no ministério, Pai, dos teus filhos. Não somente o eclesiástico, não somente aquilo que vimos aqui na igreja, Pai, mas o ministério, Pai, de propagar o teu amor e a tua palavra, porque é para isso que cada um de nós fomos chamados, Pai. Profetizo vida, Pai. Profetizo vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então guarda isso para você. É através do Espírito Santo de Deus que Deus faz novas todas as coisas. Todas as coisas. E é assim que as coisas se renovam no seu coração. As coisas se renovam na sua casa. As coisas se renovam na sua família. Que as coisas se renovam em você. Em você. Sabe por quê? Você transformado, você renovado, você começa a mudar a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua realidade. E aí, para aquilo que é mais relevante e importante para nós, para que a gente venha ter uma vida tranquila, que é a paz, a gente começa a entender o que é a verdadeira paz. Porque a paz que Deus promete é baseada no Espírito Santo. Porque o mundo nos oferece uma paz na ausência de problemas. Então, se você não tem problemas, está tudo bem, você está em paz, você está tranquilo, e você busca muitas vezes, através da sua vida, solucionar problemas. Se alguém não tem problemas, mas o seu real problema é quando você tem a ausência do Espírito Santo de Deus. Se você é alguém que tem a ausência do Espírito Santo de Deus, você tem um real problema, porque Ele é aquele que traz a renovação no seu coração. Não é você solucionar problemas que são momentâneos, mas é você ter a solução eterna para que a sua vida seja agradável e cheire com aroma suave ao Senhor. Problemas todo mundo vai ter, gente. Mas quando você tem o Espírito Santo, você consegue transpassar esses problemas de uma maneira tranquila, alegre, em paz. Porque você confia naquele que te chamou, você confia naquele que te trouxe vida. Porque senão você vai viver buscando mudanças que são irrelevantes. Porque aquilo que eu falei para vocês, a mudança eterna começa no seu interior. Começa quando você é invadido pelo Espírito Santo. É de dentro para fora a mudança. Não é uma mudança exterior, é uma mudança interior primeiro. Não sei se vocês se lembram do salmista, me fugiu aqui o salmo de referência, mas é o salmo que o salmista ele está no deserto, ele está ali e começa a ouvir um barulho, e são as correntes do Negueb, do rio, e começa a fluir essas torrentes do Negueb ali no deserto, e começa a transformar a realidade daquele lugar. Aquele deserto que era árido, aquele deserto que era uma terra seca, infértil, começa a ter um manancial de águas ali, e se você depois pesquisar no YouTube, acontece até hoje, isso lá no deserto, lá de Israel, acontece até hoje. E esse deserto se torna campos verdes, um lugar que era infértil, se torna fértil. É assim que o Espírito Santo de Deus faz comigo e com você. Porque o exemplo aqui do deserto não é algo demorado, não. As águas começam a fluir de uma maneira assim tão forte, aquelas correntes fortes do Negueb começam a transformar aquele lugar, começam a transformar em questão de dias, a realidade daquele lugar é completamente outra. Completamente outra. O que o Espírito Santo de Deus precisa é apenas que você creia que Jesus é o seu Senhor e Salvador. É apenas que você creia que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o seu Redentor. O que Ele precisa é que você esteja em Cristo e que você seja alguém que é agora Filho de Deus, para que Ele possa habitar no seu coração e fazer assim como esse deserto transformar em bosques de árvores frutíferas. E fazer novas todas as coisas. Todas as coisas. Aonde que há escassez na sua vida hoje? Você fala assim, está parecendo um deserto.
Aonde que há escassez na sua vida hoje? A palavra diz, e é clara, é somente o derramamento do Espírito que pode trazer abundância. Somente o Espírito Santo. É você, transbordado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa fonte de vida. Em João 7,37, Jesus promete que do interior daquele que crê fluirão rios de águas vivas. É sobre a fé que você tem em Cristo, é sobre você crer. Ele se refere ao Espírito Santo, assim como em Isaías, o deserto transforma-se em um campo que floresce. Quando o Espírito Santo é derramado no seu coração, você floresce a vida, e a vida em eternidade. O segundo ponto que eu falo com vocês é sobre o ciclo de Deus é perfeito. O ciclo de Deus é perfeito. Perfeito. Porque o deserto não é eterno. Não é. Mas o bosque, os pomares, os campos férteis precisam da chuva, precisam da abundância dos rios para que possa ter vida. Nada é algo parado. Então não adianta você olhar para mim hoje e você fixar os seus problemas, falar, pastor, eu não aguento mais, eu vou desistir, não aguento mais. É você avançar, é você crer que Deus faz nova todas as coisas, é você crer que Deus tem um ciclo perfeito. A Bíblia relata, através da história do povo de Israel, o ciclo agrícola. E é maravilhoso, é maravilhoso. Descreve os ciclos das colheitas do povo de Israel, mas faz um comparativo com as fases da ação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Os ciclos agrícolas de Israel giravam em torno de 7 frutos. Então lembra, aquele povo que estava cativo, aquele povo que estava no Egito, foi liberto por Deus e foi enviado a uma terra prometida. E nessa terra prometida havia um ciclo que haviam 7 frutos. Então, a cada colheita, a cada ano, em cada data específica, um fruto florescia. E é muito incrível porque relata uma conexão entre o povo, a terra e o Criador. E esses 7 frutos são o trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, a oliva e a tâmara. Cada um deles com um significado específico. O trigo, ele significa o pão que é o alimento básico, o sustento diário. Deus cuida o tempo todo. O Espírito Santo cuida de você o tempo todo, como seu sustento diário, como esse pão da vida que é Ele. Simboliza a maturidade espiritual e a colheita no final do ciclo, ou seja, os grãos são colhidos, é feita a moagem, é feito ali para que haja o pão, é feita a moagem, é preciso passar no fogo, é preciso amassar, é preciso os processos para que se torne o pão, que seja esse alimento diário e que seja o sustento. Então é um símbolo de maturidade. E se você hoje entende que Jesus é o seu pão da vida, você precisa entender que muitas vezes os processos da vida vão te levar a essa moagem, a você ser ali moído, para que você entenda a sua dependência de Deus e que você entenda que Jesus é o pão da vida, que Ele é o sustento que você precisa dia a dia. O segundo fruto é a cevada, que é o primeiro grão a ser colhido. Então amadurece antes dos outros, então representa o começo. É a Páscoa de Deus, ou seja, a provisão inicial, a libertação. É quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, quando você proclama com a sua boca que você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você é liberto dos pecados. Não há mais a possibilidade de você não ter a salvação, porque se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você confessa com a sua boca e crê no seu coração, a liberdade, a vida, e você agora é liberto, não mais escravo, mas filho de Deus. O Espírito Santo vem e faz morada em você. O próximo fruto é a uva, que
que simboliza a alegria. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, Deus começa a fazer novas todas as coisas em você. Agora, você passou dessa fase inicial, você tem a alegria. A uva que representa a alegria, a fartura, a harmonia coletiva, a celebração, ou seja, você tem o Espírito Santo, você é alegre, você tem a alegria que provém do alto, você tem a paz que excede todo entendimento, você agora entende a importância da harmonia coletiva, ou seja, de ser igreja, de ser comunidade, de entender que agora você é amado de Deus, você precisa amar pessoas, e você tem a fartura da vida no seu coração. É a representação da santificação. Você começa um processo de santificação, porque é somente através do Espírito Santo que você pode não mais ser alguém preso ao pecado, não mais ser alguém que se rende aos prazeres e manjares dessa vida. É somente através do Espírito Santo que você pode ser separado, ou seja, não mais alguém que se tranca no seu quarto para ver pornografia, para ver aquilo que não presta, mas alguém que dobra os seus joelhos e ora, alguém que pega a palavra do Senhor e lê, e você começa a ser santificado. O próximo fruto é o figo, que simboliza a paz, que simboliza a segurança, que simboliza a doçura e fecundidade. O Espírito Santo cada vez mais ali em você transbordando, você começa a estar seguro, entender que Deus é o seu refúgio, a sua proteção, que não importa as perseguições dessa vida, que você entende que Ele continua fazendo novas todas as coisas agora em você, no seu interior, você sendo transformado dia após dia, e Ele é o seu lugar seguro. E uma representação interessante é que o povo de Israel, eles sentavam embaixo da figueira, olha só que maravilhoso isso, para descansar. Mas ali estavam demonstrando, eu confio no Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha paz provém de ti, eu estou aqui. Por isso quando Jesus olhou para Natanael e disse assim, eu te vi lá embaixo da figueira, ele falou, tu és profeta, porque ele tinha essa cultura, e ele estava descansando no Senhor. Eu não sei o que ele estava pensando, mas talvez ele estava dizendo assim, Senhor, eu estou aqui, eu confio em ti, a minha vida é tua, o que o Senhor deseja que eu faça. Aí vem Jesus e fala, eu te vi embaixo da figueira, ele fala assim, tu és profeta, porque eu quero estar cada vez mais descansando no Senhor. Tudo na Bíblia tem um propósito, nada é por acaso, não é só sentar embaixo de uma árvore, é você se colocar na dispensação do Senhor e falar, tu és o meu refúgio e fortaleza. O outro fruto é a romã, que simboliza a abundância, a fertilidade, a justiça, ou seja, agora você é alguém abundante, alguém que proclama a justiça de Deus, representa os mandamentos de Deus. Então para o povo de Israel eram os 613 mandamentos, não eram 10, tá? 613. A obedecer, a se colocar diante do Senhor. E o Espírito Santo, que agora transborda em você, te faz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o homem como Deus amou. Para que você seja alguém fértil, alguém que proclama a justiça do Pai. E o último fruto era a tâmara. A tâmara, um fruto doce como o mel, que simboliza a abundância e a árvore da vida, ou seja, que representa a eternidade em Deus, o caráter transformado através do Espírito Santo, a fidelidade que você começa a demonstrar ao Senhor através do Espírito Santo que habita em você, e a sua amizade com Deus, a sua amizade. Tudo isso, se você quiser ler depois com detalhes, está em Deuteronômios 8, do versículo 1 ao 10, que fala sobre esses frutos da terra e os ciclos ali de Israel. Mas com o Espírito Santo, você precisa crer. Mas você não pode desistir, não desista. Seja obediente ao Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Ele não muda. Tudo aquilo que você passa hoje que é ruim, toda a prova que você passa hoje, todo o processo que você está vivendo hoje, é para que os seus joelhos se dobrem perante o Senhor, para que o seu coração se proste diante do trono de Deus, para que a sua mente se renove através da graça do Senhor e que a sua boca confesse que tudo provém do Senhor. É para que você comece a viver através do Espírito Santo, esse manifestado, um novo ciclo na sua vida. O que diz lá em Gálatas 5?
Quais são os ciclos do Espírito Santo no meu e no seu coração? Quais são, digamos assim, vou falar no plural que está errado, os frutos que nós podemos colher do Espírito Santo? Quais os frutos nós podemos colher do fruto do Espírito? Quais são os 9? Não são 7, mas são 9. Mas somente através de você agora tendo uma vida guiada pelo Espírito, ou seja, não mais levado pela carne, mas alguém que alimenta o Espírito, você pode viver e colher os frutos do amor de Deus e colher do fruto do Espírito Santo, que é o quê? O que a palavra diz que é o poder que se aperfeiçoa em nós, que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, porque Ele faz novas todas as coisas, e nos santifica, e nos evidencia através dos seus frutos. E a palavra diz assim, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da sua carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. É uma guerra constante, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito que você pode colher, são esses 9 frutos que você pode colher. É você colher o amor, não é o amor que te satisfaz, mas é o amor que te ensina a suportar todas as coisas, é o amor que te ensina que é aquele que tudo pode acontecer. É você ser alguém manso, alguém com domínio próprio, ou seja, alguém movido pelo Espírito Santo, porque os ciclos da vida acontecem, assim como os ciclos agrícolas, assim como a terra precisa ser arada, as sementes precisam continuar sendo ali semeadas, você precisa, através do ciclo do Espírito, fluir nisso, fluir. Então as sementes que você vai consumindo, mas as sementes que você vai semeando em outras terras, em outros corações, para que você possa colher, para que você possa continuar vivendo o ciclo do Espírito Santo na sua vida. Mas coloque diante do Senhor e saiba que assim como aconteceu com o povo de Israel, fale ao Senhor, se for necessário que se passe 40 anos, que passe. Mas Senhor, se era para ser 40 dias, que seja através do meu posicionamento diante do Espírito Santo. Lembre-se disso. Deus continua fazendo novas todas as coisas. Ele continua sendo Deus. Ele continua cuidando de você. Para pensar, aquele povo caminhou no deserto e as roupas não envelheciam. Aquele povo caminhou durante 40 anos, os seus pés não se inchavam. E assim é a sua vida com o Espírito Santo de Deus, porque lá na cruz, Jesus morreu por você, e quando Ele morreu lá na cruz, Ele te substituiu, e Ele disse lá, até Ele está consumado, e ao fazer isso, o preço foi pago, e você foi revestido do poder e do amor de Deus, que foi a vida eterna, através do sacrifício de Deus, mas é o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou o terceiro dia, quando Jesus ascendeu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo, Ele te revestiu com o seu poder, ou seja, as suas vestes hoje não mais vão envelhecer. Aquilo que você pode viver com relação aos prazeres da carne não irão acontecer se você for guiado pelo Espírito e se for levado por essa veste nova que é o Espírito Santo. Nada pode te parar, nada pode te fazer desistir, nada pode te abalar. Nada, devido ao Espírito Santo de Deus que se move na sua vida e na sua história, porque se necessário Ele te carrega nos braços. Olha para os seus pés aí, não vai inchar não, o Espírito Santo vai te carregar nos braços, vai te levar, vai te tirar das tempestades. Não desista, Deus faz novas todas as coisas, porque somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Esses vasos de barro aqui proclamam a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Proclame isso essa noite, porque sem tudo nós somos atribulados, porém não somos angustiados. Se ficamos perplexos com algumas coisas, não ficaremos desanimados. Se somos perseguidos, não seremos abandonados.
se mesmo assim formos derrubados, a palavra do Senhor diz que nós não seremos destruídos, porque nós vivemos como sempre entregues à morte de Cristo, entregues ao manifestar da sua graça em nossa carne. Espírito Santo, obrigado, Pai, por fazer nova todas as coisas em nossos corações. E para finalizar essa noite, o último ponto que eu quero que você anote é que o elo perfeito entre o ciclo da terra e o ciclo dos céus é o Espírito Santo. Para que a gente possa concluir e estar em eternidade com Deus, nós precisamos estar transbordados do Espírito Santo, aquele que nos traz vida, porque o Espírito Santo é a nossa conexão perfeita com a graça de Deus, com o reino do Pai e com a presença do Filho em nosso coração. O povo de Israel vivia muitas festas, muitas colheitas, mas em uma delas, que se chamava Pentecostes, havia ali uma entrega genuína. E houve um dia que esses homens e mulheres, esses discípulos que caminharam 3 anos com Cristo, que estavam agora amedrontados, que estavam agora ali escondidos, porque o seu mestre, porque o Messias havia morrido, estavam ali perplexos, abandonados, estavam mal, mas no dia de Pentecostes aconteceu. A graça do Senhor se manifestou e fez novas todas as coisas. De repente, como um vento que provém do alto, de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda aquela casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito que lhes concedia o que lhe falasse. É o Espírito Santo de Deus que nos renova, que traz novas todas as coisas, e que nessa noite derrama sobre o seu coração vida em abundância, como um vento impetuoso que te move e que te transborda desses rios de águas vivas. É o derramado Espírito Santo que muda a realidade do medo para uma realidade de ousadia, que muda a realidade do esconderijo para o espaço público, da dispersação para a comunhão. Se aconteceu com eles, vai acontecer com você. Se aconteceu com Pedro, de um homem que negou a Cristo, de um homem que mesmo caminhando com ele teve a coragem de negá-lo mais de uma vez, mas com o derramamento do Espírito que veio do alto, aquele homem que estava escondido, aquele homem que estava ali no secreto, que estava triste, que estava com medo, agora estava com ousadia e coragem, e foi a céu aberto, e foi até onde havia multidões. A palavra do Senhor diz que esse mesmo homem, renovado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Pentecostes, cheio da graça de Deus, ao abrir a sua boca a proclamar o Evangelho, as sementes foram germinando naqueles corações, e novos ciclos, e novas vidas, e Deus foi fazendo novas todas as coisas, e uma pessoa se converteu, e 10 pessoas se converteram, e 100 pessoas se converteram, e 1000 pessoas se converteram, e 3.000 pessoas se converteram através do Espírito Santo de Deus que fluía do coração daquele homem. Não se renda, não pare, não desista. É o Espírito Santo de Deus que te capacita. É o Espírito Santo de Deus que te capacita. Lembra da chuva, da importância dela. A chuva, ela tem 2 nuances. A primeira dela diz que no início ela é a chuva temporã, ou seja, aquela chuva que cai no outono, lá em Israel, onde vai iniciar o ciclo agrícola. Então a terra está seca, aí vem essa chuva temporã, ela começa a fazer com que essa terra comece a ser possível germinar, ela começa a fazer dessa terra fértil, e ela é ali inserida sementes. Essa chuva que é tão importante, mas não é somente uma chuva que transforma, não é somente um momento, os processos vão passando, e aí vem a chuva seródia, que é a chuva final. A chuva final.
no dia da colheita, ela vem. E vem frutos. E vem frutos. Assim é na sua vida, assim é na minha vida. O Espírito Santo representa na nossa caminhada. O dia do Pentecostes na sua vida, qual foi? O dia que você foi transbordado pelo Espírito Santo. Representa que Deus agora não mais te convence do pecado, mas Ele te transforma e você se arrepende. E que agora Ele planta no seu coração a semente da graça de Deus. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Não é apenas te emocionar. Não é apenas para que você esteja ali, emocionado naquele momento, mas é para concluir em você o processo que começou lá na Páscoa, o processo que começou lá na libertação, o processo que começou lá na cruz, o processo que começou na morte, na ressurreição de Jesus, porque Ele é a garantia que a nossa colheita será frutífera, porque nós não somos cidadãos aqui desse mundo, nós não somos desse reino, mas do reino dos céus, e Ele vem para garantir que eu e você seremos resgatados pela graça de Deus, e que Jesus voltará para nos buscar. Essa é a promessa de Deus em nós, essa é a promessa de Deus em nós. Esse mesmo povo um dia ouviu de Isaías, olha só, eis aí que um rei irá reinar com justiça e príncipes que irão governar com retidão, cada um deles servirá de esconderijos contra o vento, de refúgios contra tempestades, de torrentes de águas em lugares secos, de sombra de uma grande rocha de terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Um dia haverá um rei que virá. E para mim, para você, o Espírito Santo já revelou, já mostrou que Jesus veio por mim, por você, que Jesus é a água da vida, é a água que nos purifica de todo pecado, que Ele é um nome poderoso, acima de todo nome. Levante essa hora, fique em pé nesse momento, que você possa receber essa palavra, receba no seu coração. Jesus é a água da vida, Jesus te purifica de todo pecado, Jesus é o nome acima de todo nome. Não há nada que pode separar do amor de Deus, não há marcas humanas, não há situações terrenas, não há terreno seco que não pode ser transbordado pelo rios de águas vivas que é Cristo em sua vida, em sua história. Ele é a sua fonte de satisfação eterna, Ele é o seu Rei eterno que governa em retidão. Ele é aquele que proclamou no último dia, na grande festa, Ele disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você crê em Jesus essa noite? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador? Então saiba que no seu interior, do seu coração, flui rios de águas vivas. Flui o Espírito Santo, e Ele diz que fará crescer e crescer através do Espírito Santo, e você receberá naquele momento o Espírito de Deus. Não viva mais essa noite um ritual, não viva mais essa noite como as festas antigas que aconteciam nos tabernáculos, aonde ali era uma alegria momentânea, aonde era levada águas até dentro do tabernáculo para se derramasse no altar, e que oravam por as chuvas de bênçãos para colheitas externas. Viva agora a realidade que Deus entregou para mim e para você, que é o Espírito Santo, que Ele é acima de qualquer ritual, Ele é acima de qualquer homem, porque Ele é a verdadeira fonte da vida que sacia a sua sede espiritual. Ele é a água viva, 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 diariamente. Feche seus olhos. Ele é a sua fonte inesgotável,
a sua possibilidade de amadurecimento e avivamento é o Espírito Santo de Deus, é Cristo. Assim como a chuva serode, aquela que cai na primavera, pouco antes da colheita, e amadurece os frutos, assim é Cristo, é o Espírito Santo na sua vida, que te purifica, te restaura, que limpa o seu coração, que retira todo o pecado e que recria um novo ser, e que fala para você essa noite: ei, eu faço nova todas as coisas, porque Ele que está sentado no trono faz novas todas as coisas e acrescenta, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, e eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Derrame, Senhor, nessa noite o Teu Espírito Santo de Deus, flua sobre esses corações, Pai, o Teu amor. Faz de novo, Pai, faz de novo, Pai, faz de novo. Deixe fluir o Espírito Santo no seu coração nessa noite. Se entrega a Ele nessa noite, seu coração será transbordado pela sua graça.